Bom dia, bom dia! Ei, pessoal, tarda, mas não falha aqui. A culpa é da Bia, hein? Não tem aquela história de que a culpa é minha, eu coloco em quem quiser, então a culpa é da Bia. Ah, meu Deus. Mas ó, coisa boa, tô em viagem aqui. Parei para dormir aqui em Ponta Grossa, tô indo para Florianópolis fazer uma temporada de trabalho linda lá, com classe de barra de artes, com imersão, vai ser maravilhoso. Eu particularmente adoro viajar, porque quando eu viajo, minha cabeça se abre, eu gosto de viajar dirigindo, inclusive, né? Então ontem vim cantando, vim meditando, vim percebendo coisas da vida para poder compartilhar com vocês, para poder enriquecer o trabalho, né? Ontem tive a honra, inclusive, de trocar várias ideias com a doutora Armanda sobre o futuro do programa Vida Viva, então as coisas estão fluindo, estão acontecendo muito. Pedi esse tempinho aqui para vocês para a gente começar, ao invés da gente começar às, às 8 horas em ponto, estamos começando agora, 8h26, 27, por aí, o que mais é possível, tá bom? Queridos, vou pedir que vocês compartilhem essa live com os amigos de vocês. Essa live é muito importante. Ela é importante para você que é filho, ela é importante para você que é pai e mãe, ela é importante para você que é adulto, que ganha ou não ganha dinheiro, mas que entende que como adulto você é capaz de produzir os seus próprios resultados, mas muitas vezes a gente não flui nos nossos resultados. E por que a gente não flui? Até vou começar de trás para frente aqui, ó. Anota aí. Por que um filho não flui na vida? Você como filho, seus filhos. Porque o fracasso é a melhor forma de punir os seus pais. O fracasso é a melhor forma. Bert Hellinger traz isso é muito forte, isso vai dar corpo para o nosso encontro de hoje. Fracassar é não fluir na vida. Fracassar é não realizar os sonhos, é não realizar os seus projetos, é não ter leveza em viver a vida. Fracassar é tudo aquilo que te coloca contra o fluxo. E Bert traz que todos nós, graças a esses movimentos todos de desordem, de criança machucada, como a gente não conhece as leis sistêmicas, então a gente acaba vivendo a vida num processo de reatividade. A gente está sempre reagindo à vida e não agindo na vida com consciência, com leveza, com presença. Então, qual é o objetivo da nossa live de hoje? É a gente se reconectar com as leis, se reconectar com a casa que está dentro de nós, é a casa lar que está dentro de todos nós, que ela é composta pelo sagrado do nosso pai e da nossa mãe, pelo sagrado da nossa origem, mas que quando a gente se desconecta disso, a gente vai parar no meio da rua, literalmente. Então nós vamos olhar esse caminho hoje juntos aqui, vamos olhar por que a gente se desconecta, por que os nossos filhos se desconectam. Isso aqui gente, é uma sessão, é uma aula extraordinária que eu preparei para vocês, tá? Eu não sei nem se vai dar tempo de fazer toda ela, talvez a gente ainda termine essa live a semana que vem e a gente vai seguir construindo todo esse assunto, porque ele é bem profundo, sabe? Bem profundo. Então, hoje o título da live é Como Liberar os Seus Filhos para Fluir na Vida, coisas que seus pais não te contaram, ninguém te contou sobre ser pai e ser mãe, e é válido para todos, inclusive para quem é só filho, embora eu mais uma vez digo que eu não acredito que exista ser só filho, até porque todos os frutos da nossa vida adulta, eles são vistos como filhos no nosso sistema. Então, dinheiro é filho, projetos é filho, tudo aquilo que você vem abortando na tua vida tem a ver com o que nós vamos estudar aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o título da live, Como Liberar Seus Filhos para Fluir na Vida. Nem é exatamente esse título, mas eu vou colocar aqui para ficar mais claro, tá? Para fluir na vida. Colocar entre parênteses, sendo filho, você também, sendo filhos, tendo ou não tendo filhos. Enfim, para fluir na vida. Pronto, chega que senão vai ficar muito complexo o negócio aqui. Só eu sei o que eu tô pensando, né, louca? Então, gente, sejam todos bem-vindos. Luiz Carlos está dizendo bom dia, bom dia. Su já entrou aqui também, a Rê, o Rô. Maravilha, Fábio, Elaine, Vivian, todos sejam bem-vindos. A Geise acho que já tá aí também. E agora chegou a Tavana, então vamos nessa. Lembra de compartilhar aqui com seus amigos? Eu acabei até não compartilhando, deixa eu compartilhar aqui também, para que mais pessoas venham ter acesso. Lembrando que toda vez que a gente compartilha, gente, a gente pensa que não, mas às vezes só de compartilhar ali, a pessoa às vezes nem vê a live, não entra nem para olhar meu perfil, mas ela acaba acessando algum conteúdo correlato ali, né, de constelação familiar, de desenvolvimento pessoal.
Então, toda vez que a gente compartilha uma live, um conteúdo, a gente está semeando algo muito poderoso. Então, não fica com vergonha de compartilhar, não. Faz tua parte, semeia e depois deixa o universo fazer o que ele tem que fazer a respeito disso, tá? Então, vamos lá. Já mandei aqui para algumas pessoas. Vamos começando. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Vocês podem falar aqui também. Então, vamos lá. Era uma vez uma criança. Na verdade, era uma vez um bebezinho. Esse bebezinho, ele nasceu fruto de um pai e de uma mãe. E conforme ele foi crescendo, conforme ele foi ouvindo da vida o que era certo e o que era errado, ó, aqui com o filho, né? Aqui com metade do papai, metade da mamãe, essa criança, esse bebezinho, ele passou por um processo de concepção, gestação, nascimento. Aí então ele começou, depois que ele saiu da barriguinha da mamãe, ele mamou, não mamou, ele foi cuidado, ele foi sendo cuidado ali, como a vida proporcionou que ele fosse cuidado. Lá depois, principalmente dos 3 aninhos de idade, ele começou a entender melhor a conexão das palavrinhas. E conforme essas palavrinhas foram chegando para ele, ele foi aprendendo a dar significado para aquilo, a combinar esses significados com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos que ele tinha. E assim, essa criança, ela foi se desconectando da fonte. Vou colocar aqui, ó, a fonte. Então, aqui nós temos um papai, uma mamãe e essa criança. Deixa eu colocar aqui no campo para ficar mais didático, para vocês olharem, tá? Então, todo mundo, eu tenho falado bastante isso, se você quer saber mais profundamente isso que eu tô falando aqui, tem lives lá no meu YouTube, tá? Então, nós temos aqui o papai, a mamãe e esse filhinho. Esse filhinho é você, esse filhinho é seu filho, esse filhinho, inclusive, depois no futuro são os seus projetos também, tá? Mas o que acontece? Tudo aquilo que a gente vai aprendendo sobre pai e mãe, você tá vendo que esse bonequinho aqui, ele tem olhinhos, né? Tudo aquilo que a gente vai aprendendo sobre pai e mãe, que a gente vai aprendendo sobre o que é amor, o que não é amor, o que é cuidado, o que não é cuidado, o que é carinho, o que não é carinho, vai trazendo informações para nossa mente. E aí, conforme a gente vai aprendendo as coisas na vida, com esses significados que já estavam prontos quando a gente chegou na vida, né? Porque que significa os significados já estarem prontos? As pessoas já têm uma forma de pensar sobre o que é ser um bom pai, sobre o que é ser uma boa mãe. As pessoas já trazem pronto a nossa comunidade, a nossa sociedade, os nossos cuidadores, as pessoas com quem a gente convive, elas já trazem pronto uma forma de explicar isso, né? Se eu perguntar aqui para vocês, escuta, Lésia tá aqui. Lésia, o que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? Vou pedir para cá. A Carlinha tá aqui também, entrou ali. Carlinha, o que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? Se a gente pergunta para as pessoas, normalmente as pessoas vão dizer assim: ah, Paula, ser um bom pai é aquele homem que vai cuidar da casa financeiramente falando, é aquele homem que vai ensinar o menininho a pescar, sei lá, é aquele homem que vai é tranquilo, que não vai gritar, que vai tratar muito bem a esposa, né? O que é uma boa família? Uma boa família é aquela que permanece junto, que ninguém separa. O que é uma boa família? Vocês podem até colocar aí. A gente tem vários conceitos sobre isso. O que é ser uma boa mãe? Ah, uma boa mãe, ela amamenta o bebezinho, ela cuida do bebezinho, ela ensina a menininha o que é menstruação, né? Ela leva a criança na escola, faz chuquinha na criança, compra óculosinhos de sol, igual a menininha que mora do lado lá do meu apartamento, coisa mais lindinha do mundo. Esses dias ela com 2 chuquinhas assim e um óculos, coisa mais gostosinha do mundo, né? Ah lá, o Luiz já tá trazendo. Ser pelo menos um bom exemplo. Então, nós criamos todo um ideal. Pode até escrever aí. Todos nós criamos um ideal sobre o que é um bom pai e o que é uma boa mãe. Concordam comigo? Todos nós temos esse modelo. Temos essa base, essa referência. Só que essa referência, essa base, esse modelo que foi criado e que nós pegamos como verdade, ele faz parte do reino da ilusão. Como assim, Paula? Eita nós! Eu acabei não trazendo aqui para cima o livro Mais Esperto que o Diabo, mas, gente, você tem uma bibliografia que eu recomendo nessa vida, é esse livro de Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele é o precursor
do desenvolvimento pessoal mais potente que existe no planeta, né? Ele é um dos caras assim que mais modelou a abertura de consciência no planeta Terra, no meu ponto de vista. Pode ter, lógico, vários outros filósofos e várias outras pessoas, mas Napoleão Hill ele trouxe algo muito forte para nós, e o livro Mais Esperto que o Diabo, ele desmistifica um monte de coisa. Depois que eu li esse livro, eu comecei a pensar o seguinte, que tudo que a gente pensa sobre pai e mãe foi o Satanás que enfiou na nossa cabeça. Brincadeiras à parte, mas eu acredito de verdade nisso. Nós temos, na forma de funcionar na vida, nós temos o que eu chamo de inconsciente coletivo claro e inconsciente coletivo escuro. O que significa isso para Paula, tá? Tudo que a gente aprende a significar na vida, que já está pronto, vem do inconsciente coletivo escuro. Inconsciente coletivo escuro, até a Bíblia fala, né, que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque na verdade existe um monte de coisa pronta, um monte de pensamentos prontos, e esses pensamentos, escreve aí, eles estão no piloto automático. Eles não foram pensados, você não foi lá e escolheu. Ah, olha só, eu quero significar pai e mãe da seguinte maneira. Eu estudei, eu entendi várias coisas, eu entendi como que são as leis da vida, eu entendi que meus pais são crianças também têm suas crianças machucadas, eu entendi que os meus pais também vieram de histórias, essas aqui, será, tá ok aqui, gente? Acho que voltou, né? Eu não sei, eu não lembro que meu pai e minha mãe também têm traumas, também tem questões de relacionamento de casal, também tem suas dificuldades, também tem suas histórias pesadas. Eu não peguei nada disso, eu simplesmente peguei a informação do piloto automático, que o inconsciente coletivo escuro fala, e falei, bom, significar pai e mãe é assim, ou então não é pai e mãe bom para mim, acabou. Aí, existe o inconsciente coletivo claro, que eu vou só explicar para você, né, entender a diferença. O inconsciente coletivo claro é tudo aquilo que a gente estuda, é tudo aquilo que vem baseado nas leis da vida. Bert Hellinger observou que nós temos a ordem, o pertencimento e o equilíbrio. A ordem, o pertencimento e o equilíbrio, elas são leis universais. São leis da natureza humana, da natureza da vida. Na verdade, não é nem da natureza humana, é da natureza da vida. Essas leis, elas atuam o tempo todo. Se você conhece ou não conhece essas leis, elas estão atuando. É como a lei da gravidade. Eu estou aqui no 3º andar de um prédio. Eu não acredito na lei da gravidade. Se eu pular, o que vai acontecer comigo? É óbvio que eu vou cair. Porque a lei, ela é uma lei muito maior. Ela não depende do que a gente acredita, não acredita, sabe ou não sabe. Entende? Então, as leis da ordem, pertencimento e equilíbrio, elas estão atuando o tempo todo. Se você as conhece, você pode utilizá-las a seu favor. Eu tenho falado muito sobre isso, que o meu trabalho, especialmente até o programa Vida Viva, a gente estava desenhando aqui como é que vai ser a continuidade do programa Vida Viva, a escola Vida Viva que a gente está criando, para que as pessoas possam estudar mais sobre as leis, que elas possam colocar as leis em prática na vida delas de forma consciente. E a gente estava falando justamente isso, que conhece ou não conhece as leis, a gente não aprendeu na escola, os nossos pais menos ainda, os nossos avós nem se fala. Então o que acontece? Enquanto a gente está vivendo a nossa vida no piloto automático, nós estamos apenas reagindo às demandas da vida. Então, se acontece uma situação com você, você só rebate ela para sobreviver. Então, quando a gente rebate a vida, quando a gente vive a nossa vida apenas na ação e reação, o que acaba acontecendo com a gente? A gente desobedece as leis o tempo todo. Até eu tenho uma outra live que eu fiz que chama Como Usar as Leis Sistêmicas para Prosperar. Eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês, porque eu criei até 2 termos, que é a contravenção em ordem e a contravenção em desordem. Todos nós fomos criados para ser, a gente nasceu para ser ovelha negra. Sabia disso? Todos nós nascemos para ser ovelha negra. Nós temos o dever de fazer diferente da nossa família. Nós temos o dever de fazer uma contravenção. Contravenção não é ir contra, tá? Eu já vou explicar o que significa, mas a gente tem o dever de fazer diferente deles, porque eles já vêm copiando e colando geração após geração, muitas gerações. Se você desenha uma árvore genealógica, aí eu até gosto de fazer desenho de árvore genealógica, porque se você desenha uma árvore genealógica, o que acontece? Deixa eu ver se tem alguma aqui já pronta. Não tem nenhuma pronta aqui, tá bom. Se você já tem, se você desenha uma árvore genealógica de forma simplificada, aqui ó, achei uma. Imagina isso aqui, ó. Claro, tá feito de uma forma bem simplificada, tá? Aqui tá você, aqui tá seu pai e sua mãe. Aqui estão todos os casais que vieram antes de você, todos não, né?
alguns casais, algumas gerações que vieram antes de você. Você acha que esse pessoal aqui, eles estavam vivendo como? Estava vivendo de uma forma possível para eles, entendeu? Aqui com certeza tem vários estupros, aqui com certeza tem vários amores frustrados, aqui tem várias pessoas que sacrificaram sonhos, projetos, etc., porque a sociedade dizia que tinha que ficar casado. A gente conhece casos de vários casais aí. Esse dia eu estava atendendo uma moça mesmo, ela falou, minha avó queria ser freira, e aí a mãe dela falou que ela não podia ser freira, o sonho da vida dela era ser freira. É óbvio que essa vovó, ela tinha questões importantes a respeito disso, a quem ela estava servindo lá do sistema dela a gente não sabe, mas olhando para ela, imagine, ela, até por ela querer ser freira, provavelmente ela não tinha desejo, por exemplo, de ter relacionamento sexual, ela não tinha desejo de ter um relacionamento de casal, e ela teve 14 filhos. Imagine só como foi para essa mulher, né? Só que para essa mulher foi a vida certa para ela. Por isso que eu sempre trago a palavra destino. E você pode colocar a palavra destino aí para você olhar para ela com muito respeito e generosidade. Porque o que é destino na perspectiva sistêmica? O destino é entender que tudo o que aconteceu até o dia de hoje aconteceu por um propósito muito maior que não foi escolhido a dedo. Foi escolhido pela função maior desse inconsciente. Foi escolhido, foi na verdade entregue, foi chegou graças a essa demanda inconsciente. Um casal se encontra por causa dessa demanda inconsciente. Isso é destino. Esse homem encontra essa mulher porque esse homem tem coisas para resolver da família dele. Ele tem lá as bagagens da família dele, as dores da vida dele, as lealdades que ele tem, as histórias da família dele, e ele precisa levar isso adiante. Enquanto ele está inconsciente, ele vai só caminhar levando isso adiante. Ele vai usar as pessoas, qualquer pessoa, do frentista do posto, atendente da farmácia, até a relação de casal dele, o chefe dele, as pessoas possíveis que aparecerem na vida dele, ele vai usar as pessoas para repetir essas dores, tá? A mesma coisa acontece com essa mulher. Ela também tem as bagagens dela, as lealdades dela, as questões dela, do sistema dela, da origem dela. Enquanto ela está inconsciente, ela vai usar qualquer pessoa que passar na frente dela, qualquer pessoa, qualquer transeunte que passar na frente dela, ela vai usar essa pessoa para poder reproduzir, repetir essas dores familiares. Porque enquanto a gente está inconsciente, a nossa forma de pertencer à nossa família é na dor. A gente não sabe pertencer na luz. Não é no amor, é na dor ou na luz. Por que eu gosto de não falar pertencer no amor? Porque amor tudo é amor. Quando a gente está ali repetindo uma falência dos nossos pais, é amor. Quando a gente contrata relacionamentos abusivos, é amor. É amor ao nosso sistema familiar. É um amor, é uma lealdade invisível a todas as questões que a nossa ancestralidade trouxe na nossa memória celular. Se você passar a mãozinha aí no teu corpo agora, com bastante presença e consciência, você vai sentir gerações e gerações aqui em você. Hoje a psicogenealogia e a epigenética, que são ciências que estudam essa questão da memória celular na nossa vida, elas já conseguem provar que nós temos aí a influência de pelo menos 7 gerações na nossa vida que estão atuando o tempo todo. Essas 7 gerações, elas estão presentes em nós com essas informações de memória celular. A informação da memória celular é uma informação invisível e que ela está conectada com o nosso campo de alma. Nosso campo de alma, ele não é físico, ele é espiritual sistêmico, espiritual não religioso. Eu sempre gosto de trazer espiritual não religioso. Então nós estamos conectados e emaranhados. Pode até escrever essa palavrinha aí. Nós estamos emaranhados com as histórias do nosso sistema familiar. Tanto é que se você vê, tivemos a pandemia, agora minimizou bastante, mas tem muitas pessoas que vão começar a se tratar agora, inclusive, muitas pessoas que não vão sobreviver, que vão, de alguma forma, não aguentar tudo o que aconteceu com a pandemia por conta dessas lealdades. E uma das lealdades que a gente observou muito agora na pandemia foi que tiveram pessoas que começaram a armazenar alimentos. Não sei se você conhece alguém que ficou enlouquecido, armazenando, como se realmente estivesse acontecendo uma guerra. Nós tínhamos a iminência de se sentir como uma guerra, de acabar alimentos e tudo mais? Tínhamos, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Mas as pessoas que tinham mais conexão de memória celular das suas famílias de origem a respeito de guerra, de escassez, de fome que passaram as suas famílias, elas foram hiperativadas nesse medo.
A pessoa podia ter o medo real, que é isso que acontece com a gente quando a gente está conectado com as histórias de família e ainda não conhece as leis e ainda não está no seu lugar na vida. Porque todos nós, gente, a gente desconecta. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como a gente sai de casa, tá? Mas todos nós estamos, em algum momento a gente se desconecta da fonte, da luz da vida. E aí, por conta disso, a gente acaba recebendo muito mais influência dessas histórias de base, dessas histórias ancestrais, de origem, principalmente de dor, para levar na nossa vida. Então, acontece um evento estressor, todo mundo vai ter evento estressor. Por exemplo, eu quase bati o carro ou bati o carro. Tá, ali, obviamente, vai gerar um estresse no meu organismo, vai ser ativado meu cortisol, meu sistema adrenérgico de luta e fuga, para eu me defender e depois, obviamente, aquilo cria um trauma. O que é um trauma? É uma informação que passou por um evento ali, você passou por um evento e aquilo fica registrado para você como um alerta, né? Só que quando eu tenho um acesso de memória celular, então vamos supor, eu tenho pessoas que morreram de acidente na minha família, vamos supor, tá? Eu tenho ali alguma informação de base das histórias da minha família que tem a ver com acidente de carro, com morte no trânsito, ou qualquer informação nesse sentido, talvez até de coisas de guerra, tá? No momento em que eu bati o carro ali, aquilo é hiperativado em mim. Aí o que era para ser um estresse vira um transtorno pós-traumático, um transtorno de estresse pós-traumático, cria-se um pânico. Os transtornos de ansiedade e até mesmo os transtornos, né, psiquiátricos aí que a gente vê muito comuns, eles têm a ver, conforme a gente estuda nas constelações familiares, nessa observação, eles têm a ver justamente com o evento estressor acontece na vida dessa pessoa, só que ele é hiperativado, ele é hiperestimulado e com certeza exponencializado em termos de dor para essa pessoa, graças a todas as informações que tem na sua memória celular. Então, o que a gente faz na constelação familiar? A gente devolve, a gente volta para o nosso lugar e o Bert Hellinger fala, né, que na verdade a constelação ela se trata de colocar as coisas no lugar, ou seja, usar as leis, ordem, pertencimento e equilíbrio, para organizar as coisas e aí depois você consegue, quando você está no seu lugar, você consegue criar estratégias e as suas estratégias vão funcionar. Você vai parar de ficar na reação, aí você vai para a contravenção em ordem. Então, contravenção em desordem é quando eu olho para a minha origem, eu olho para as minhas histórias, eu olho para as minhas questões, para os meus fracassos, para as minhas dores, para as dores dos meus pais, para as questões que aconteceram na minha relação com os meus pais, com as questões que aconteceram com a minha relação com a minha família de origem, e eu julgo como errado. Escreve aí, contravenção em desordem, é quando eu olho para qualquer evento do passado, principalmente para a minha relação com a minha origem, e origem tem a ver com pai e mãe, e eu julgo aquilo como errado. Eu julgo os meus pais como errado, eu julgo o casamento dos meus pais como errado, eu julgo a relação da minha mãe como mulher do meu pai, eu julgo a relação do meu pai como homem para minha mãe, eu julgo a relação dos meus pais como meus pais, eu julgo a relação de qualquer pessoa da minha família de origem e eu julgo a minha relação com a minha própria história até aqui como errada. Toda vez que eu entro no julgamento de certo e errado e eu olho para aquilo e eu falo, eu quero mudar isso, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para trás. Aqui, ó, o olhinho do bonequinho. A vida foi feita para eu olhar para frente. Imagina que esse bloquinho aqui é a vida, é o fluir na vida, é o receber luz, graça, prosperidade, abundância, saúde nos vínculos e tudo mais. Então aqui eu estou olhando para frente. Quando eu questiono a humanidade dos meus pais, quando eu questiono a minha própria humanidade, quando eu fico olhando para trás e achando que está tudo errado, que tinha que ser diferente, que meu pai tinha que ter me tratado diferente, tinha que ter tratado minha mãe diferente, minha mãe tinha que ter tratado meu pai diferente, o caramba, quatro, eu viro de costas para a vida. Entendeu? E aí, não bastasse isso, quem aqui nunca falou a expressão meus filhos nunca vão passar por X coisa que eu passei. Eu não vou deixar os meus filhos passarem por tal coisa. Olha, eu posso morrer, mas que meu filho não vai passar por tal situação, não vai. Quem aqui nunca passou por isso? Se você nunca passou por isso, é porque talvez você nunca tenha pensado em ter filho, né? Mas você pode ter pensado sobre seus projetos. Então você pode ter pensado assim, minha empresa nunca vai falir. Eu é que não vou ser funcionário público igual a minha mãe. Eu é que não vou ser dona de casa igual as mulheres da minha família. Eu jamais vou aguentar o que a minha mãe aguentou do meu pai. Eu jamais vou fazer o que meu pai fez com a minha mãe.
Quem nunca fez uma promessa abençoada dessa? Que levante a mão e atire a primeira pedra. Hã? Graças a essas promessas malditas que a gente também aprendeu do inconsciente coletivo, o que acontece com a gente? Nós fazemos projeções disfuncionais em desordem sobre os nossos filhos, sobre os nossos projetos, sobre a nossa vida de adulta. Porque essas projeções, elas parecem lindas, né? Nossa, eu vou fazer tudo diferente do meu pai e da minha mãe. Eu que não vou viver a vida assim como eles. A gente nasceu para não fazer igual a eles, tá? A gente está programado enquanto está inconsciente, mas a forma de honrar a vida mais preciosa e mais poderosa é a gente não fazer igual a eles. É a gente fazer diferente, a gente fazer melhor. A gente está aqui para evoluir nossa espécie, a gente não está aqui para ficar parado no mesmo lugar, entendeu? Só que, como a gente não conhece as leis e a gente não aprende a respeitar as nossas histórias, não aprende a respeitar o nosso pai e a nossa mãe, não aprende a respeitar o destino da nossa origem, da nossa família, o que acaba acontecendo? A gente faz promessas malditas e entra em desordem. E escreve aí, toda desordem gera uma obrigatoriedade. Toda desordem gera uma obrigatoriedade de compensação. E compensação, lê-se. Compensação é igual. Perda de saúde, perda de tempo, perda de vitalidade, desarranjos nos relacionamentos, dor, sofrimento, abuso e também perda de dinheiro, perda de negócios, falências e problemas financeiros. Quem aqui nunca teve uma situação que parecia assim, nossa, agora eu tô prosperando, agora o negócio tá indo super bem, de repente vai lá e bate o carro. De repente vai lá e fura um pneu. Eu mesmo esses dias atrás aconteceu de furar o pneu numa semana, na outra semana eu perdi minha placa do carro. Teve uma chuva lá imprudente, eu perdi a placa do carro. Eu falei, opa, pera lá, eu tô compensando que tipo de desordem aqui? Como eu já sei, não quer dizer que eu não vou fazer desordem, tá? Não quer dizer que eu não vou produzir necessidade de compensação. Lógico, a gente é ser humano, a gente vai produzir desordens o tempo todo. Só que a gente vai voltando mais rápido quanto mais conhecimento a gente tem. E é por isso que a gente está aqui estudando. É por isso que a gente está aqui estudando sobre as leis sistêmicas, estudando sobre a fenomenologia, sobre a constelação familiar, para a gente poder usar tudo isso a nosso favor e conseguir, então, ter uma vida mais fluida, mais leve, mais ordenada, tá? Mas, o que acontece? Todos nós produzimos obrigatoriedade de compensação. Quando acontece hoje comigo, eu já te convido a fazer isso também, toda vez que você começa a perder muito tempo, por exemplo, esses tempos atrás começou a chegar clientes problemáticos para mim, assim, que de repente não paga. A hora que eu fiz ali um acordo com a pessoa não acabou não acertando comigo. Eu tenho, sabe, algumas situações nesse sentido. Situações, por exemplo, de cliente que me deu um tipo de trabalho que eu não estou preparada para ter. Aí eu falei, vai para lá. Daí eu comecei a encaminhar, eu comecei a organizar, eu comecei a fazer o meu procedimento com as minhas secretárias lá. Opa, pera lá, a gente está falhando em alguma coisa aqui dentro, né? A gente tem uma ordem, a gente tem uma organização direitinho, por que não está funcionando? Aí eu falei, pera lá, mas não é comportamental essa questão. Não é comportamental, porque a gente cria tudo. Se eu crio a minha realidade, e eu crio a minha realidade a partir da minha postura na vida, então por que eu estou atraindo essas situações? Por que eu estou criando essas situações para mim? Aí, como eu sou uma pessoa que está sempre buscando olhar onde eu estou em desordem e onde eu estou em ordem, eu fui me constelar. Peguei, abri ali uma constelação, fiz uma autoconstelação, coloquei os bonequinhos, fui observar, pedi ajuda para a Fábio. Fábio, vem comigo aqui, vamos olhar para o que está acontecendo. Aí eu vi ali os maus negócios, entrou na minha frente. Eu fiz um exercício com os bonequinhos, e aí tinha esse cubinho aqui representando o dinheiro, estava tão bonito, sabe, o dinheiro, as entradas financeiras, tal. E aí eu peguei e coloquei, vou pegar um cubinho aqui, aí eu peguei e pedi para a Fábio colocar no campo ali os maus negócios, e eu tava atrás, vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Foi exatamente assim que aconteceu. Tava ali, eu tava aqui bem grandona, deixa eu pegar um bonequinho maior aqui. Eu tava aqui bem grandona, olhando para cá, aqui estavam meus clientes, estavam meus produtos, tal, todo mundo se olhando, tava bem bonito, sabe? Aí a Fábio coloca os maus negócios bem aqui, assim, ó, bem na minha frente, atrapalhando a minha visão. Aí eu falei, olha só, gente, eu estou com uma desordem ali, que será que eu tô? Toda vez que tem uma desordem,
O primeiro passo que eu faço é o que eu estou questionando os meus pais? O que eu não estou concordando com os meus pais? Primeira pergunta que eu faço. Por quê? Porque, gente, está tudo baseado na nossa relação com a nossa origem, principalmente com pai e mãe, tá? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estou no consultório, quanto mais eu atendo as pessoas, mais eu vejo que as nossas questões estão relacionadas às demandas da nossa criança interna aqui, da nossa criança machucada em relação aos nossos pais. Aquilo que a gente acha que nossos pais tinham que ter dado e não deram, aquilo que a gente acha que eles não tinham que ter dado e deram, aquilo que a gente acha que o pai não tinha que ter feito com a mãe, aquilo que a gente acha que a mãe não tinha que ter feito com o pai, ou seja, todas as coisas que acontecem, que geram problemas, desordens e compensações na nossa vida, estão diretamente relacionadas àquilo que a gente questiona sobre a humanidade dos nossos pais e da nossa origem. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi, o que eu não estou concordando com os meus pais? Aí fiz as minhas meditações, né? Fiz as minhas liberações. Tem meditação lá no YouTube, inclusive, quem ainda não pegou, a meditação de 7 minutos que está lá, que é para a gente olhar para a luz dos nossos pais e deixar a humanidade deles em paz. Qualquer coisa vocês pedem aqui que eu mando para vocês o link, tá? Aliás, curtam lá, se inscrevem no canal do YouTube, todas as lives a gente está colocando lá, a gente está deixando muitas coisas ali disponíveis para vocês, tá? E estamos crescendo aí nesse trabalho. Então, se inscreve e indica para os amigos. Aí o que aconteceu? Então eu fiz essa meditação, fiz esse movimento de voltar para o meu lugar de filha, de olhar para os meus pais e falar, eu deixo a humanidade de vocês em paz, gratidão, eu saio da mediação da relação de casal de vocês, obrigada, obrigada, obrigada. Fiz essa meditação, mas não foi suficiente. Tinha algo ali que ainda me cutucava. Aí eu comecei a meditar e pedi para a gente fazer uma verificação então. Eu coloquei, daí você me lembra, você manda no direct pra mim daqui a pouco, porque daí eu coloco até o link aqui nos stories depois, tá? Aí eu coloquei ali 3 opções. Eu coloquei aqui, se eu tinha algum problema com os meus parceiros, porque daí qual é a segunda pergunta que eu faço? A primeira pergunta foi, qual é o meu problema que eu tenho com os meus pais, né? Gente, eu mudei completamente aqui o rumo da live, tá? Mas vamos em frente que tá tudo certo, o campo que tá no controle, tá? Então eu coloquei se era um problema com parceiros, se era problema com o tempo de entrega que eu estava dando, porque eu acabo às vezes entregando muito mais, né, para os meus clientes do que aquilo que foi contratado e tudo mais, e de repente isso também gera uma desordem, ou se era um desejo de salvar os meus clientes. Na minha cabeça física, depois de tantos trabalhos que eu já faço comigo mesma, de autoconhecimento e tudo mais, falei, não, já estou curada desse negócio de querer salvar meus clientes, né? Não quero salvar meus clientes, eu já entendi, acabei de fazer uma constelação em Brasília, inclusive, que mostrou isso. Se a Ana Paula tiver aí, ela lembra. A gente fez uma constelação lá em Brasília que foi bagulho louco, assim. Ali no campo foi mostrado como a gente não tem poder de nada, que a gente tem muito ego, isso sim, de achar que a gente pode tratar e curar alguém e salvar alguém do próprio destino. A gente não pode nem salvar a gente do próprio destino, a gente tem que trabalhar muito para a gente sair das repetições. Imagina tratar os outros, salvar os outros, não tem como salvar ninguém do próprio destino. Mas eu achei que eu estava curada disso. E na verdade, o que os meus maus negócios estavam olhando? Na verdade, eles estavam diretamente relacionados a esse desejo inconsciente meu de salvar os meus clientes. Quando eu olhei para isso com respeito, quando eu percebi isso, eu falei, não, pera lá. Eu aceito e concordo com o destino dos meus clientes, eu aceito e concordo com a minha humanidade, eu aceito e concordo com a minha impotência diante de coisas tão grandes. Eu volto para o meu lugar agora. No que eu fiz esse movimento, os maus negócios eles puderam se acomodar num cantinho mais leve, junto com o dinheiro, com os bons negócios. Maus negócios, gente, a gente sempre vai fazer, tá? Maus negócios a gente sempre vai fazer. A gente precisa deles para compensar as nossas desordens. Só que a gente pode, inclusive, criar os maus negócios que a gente quer fazer. Então, uma mentora minha, ela dizia o seguinte, ela fala, olha, meus maus negócios eu gasto na estética. Eu vou lá, como meus chocolates, meus paranauê, depois eu gasto lá na estética fazendo correção das porcariadas que ficaram acumuladas no meu bumbum. Né? Mas brincadeiras à parte é isso, a gente pode criar estratégias de compensação, porque sim, como humanos, nós vamos sair do nosso lugar. E sim, é necessário que a gente faça os exercícios sempre de voltar para o nosso lugar, para que a gente possa minimizar essa necessidade, ou melhor, essa obrigação de ficar compensando. E o que é voltar para o nosso lugar? É a gente olhar para o nosso pai e para a nossa mãe, é a gente olhar para a história deles de humano e dizer, eu aceito e concordo como é, sem querer mudar nada.
Se a Ana estiver aqui ainda, a Ana é uma cliente minha maravilhosa, que recentemente a gente fez uma sessão e ela falava assim: que porra é essa de tomar pai e mãe que eu não tô entendendo? Eu falava, a gente morreu de rir, né? Que ela falou, Paula, esse negócio é muito difícil. Os meus clientes muitas vezes eles falam, gente, eu achei que eu já tinha tomado meu pai e minha mãe. Eu achei que eu já não questionava mais meu pai e minha mãe. Eu achei que eu já olhava para eles com respeito sistêmico. Que porra é essa? Olha lá. Que droga! Eu não sei mais o que fazer, cacete! Mas por que que isso acontece, gente? O Bert Hellinger mesmo, ele falava, tomar pai e mãe é um negócio que você vai fazer todos os dias, 3 vezes ao dia até morrer. Bert Hellinger, o cara que mudou a visão de mundo, de terapia, que levou a constelação para o planeta, que fez, nossa, um trabalho que reverberou e reverbera e vai reverberar para o resto da existência do planeta. Ele, com 90 e poucos anos, logo um pouquinho antes dele morrer, a esposa dele pegou ele e falou, bora constelar tua mãe. Ele tinha problema com a mãe ainda. Com 88 anos de idade, ele escreveu uma carta de reconciliação com o pai. Entende? Por quê? Porque todos nós temos problemas com o papai e com a mamãe. E por que a gente tem problemas? Eu vou mudar o campo aqui agora, que eu vou mostrar para vocês o que acontece aqui de uma outra forma, tá? Que daí nós vamos chegar no âmago da questão que eu queria falar aqui para vocês. Todos nós nascemos, então, de um homem e de uma mulher, isso já tá claro, né? Paula, não conheço meu pai. A Cris também, bem isso, né, Cris? Todos nós nascemos de um homem e de uma mulher, tudo bem? Você é 50% teu pai e 50% tua mãe. Fato, genética, matemática genética. Passar um scanner em você, mas eu pareço mais que meu pai, pareço mais que meu pai, não importa. Você é 50-50, tá? Quando a gente sai da barriga dos nossos pais, aí a gente começa a receber as informações. A gente já recebeu informações de memória celular, a gente já recebeu informações da experiência da gestação que a gente teve na barriga da nossa mãe. E aí depois, quando a gente está fora, a gente começa a receber outros estímulos, que daí já vão no nosso corpo físico e no nosso corpo mental. Ou seja, a gente começa a aprender significado das coisas. E todos nós aprendemos a julgar os nossos pais desde cedo. Todos nós aprendemos a olhar os nossos pais e ver o errado deles, da humanidade deles, e pegar conceitos ideológicos, que foi o que a gente falou logo no começo da live, e a gente começa a pegar conceitos ideológicos sobre como a gente deve olhar para o pai e para a mãe, o que é um bom pai, o que é uma boa mãe, o que é um bom filho, blá, 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 blá. Então a gente passa a viver a nossa vida baseado nessas ilusões, nessas projeções que fazem a gente deturpar a verdadeira conexão com o nosso pai e com a nossa mãe. Eu sempre gosto de trazer a separação do pai e mãe sagrado do pai e mãe humanos. Porque aqui, ó, vamos supor que aqui tem uma entidade que é muito maior. O pai e a mãe sagrado, vou colocar aqui, ó, eles são muito maiores do que o pai e mãe humano para nós. Porque o pai e mãe sagrados, eles deram o que pra gente, meu povo? Meu povo, minha polva, como diria Micaela. Eles deram pra gente algo que ninguém poderia dar, concorda? Eles deram pra gente a vida. E quando eu começo a questionar o meu pai e minha mãe, eu faço um movimento de sair da casa. Sair da casa. A casa é a conexão espiritual, grandiosa, sublime, que nós temos com a nossa origem. Quando a gente está conectado com o espiritual, com a fonte da vida que os nossos pais nos deram, nós estamos dentro de casa, nós estamos com a casa dentro de nós. A casa, em qualquer lugar onde a gente estiver, a casa está dentro. Entende? O que significa isso, inclusive, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. O teu pai e a tua mãe, não importa como eles fizeram você, eu vou falar isso várias vezes e isso vale para você. A gente está falando aqui sobre como deixar os nossos filhos fluírem na vida, né? Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, o que acontece? Se você quer que os seus filhos fluam, que eles não sejam dependentes de você, que eles saiam da relação de casal de vocês, que eles parem de dormir na cama com vocês, que seus filhos parem de produzir sintoma de doença, de birra, de transtornos e etc., para você liberar os seus filhos, o que você precisa fazer? Você precisa lembrar que você e o seu marido também... Ah, Paula, mas eu não sou mais casada. Paula, mas eu nem lembro mais. Ei, isso aí é contigo, Léo. Depois eu te conto. Eu tô para te mandar mensagem. Então, assim, os nossos pais sagrados, e você como pai e mãe sagrado,
você deve se lembrar o seguinte: Paula, mas eu não estou mais casada com o meu marido. Na verdade, eu estou em processo de divórcio. Aliás, meu divórcio nem saiu ainda. Aliás, eu odeio o cara que é o pai do meu filho, eu odeio a mulher que é a mãe do meu filho, sei lá quantas coisas. O seu humano fala sobre o teu parceiro, a tua parceira que fez junto com você esse bebê, essa criança, esse filho adulto que você tem aí, tá? Ou, bom, vamos focar nisso. Aí o que acontece? Quando vocês fizeram a relação sexual que concebeu essa criança, e isso vale para os seus pais também, você há de convir comigo que mesmo que você tenha planejado, por exemplo, a mulher sabe, eu sei que eu vou ficar fértil tal dia, fizemos o espermograma do marido, tá tudo certo, meu óvulo tá lindo, saudável, feliz e saltitante, só transar ali no dia da ovulação que vai dar tudo certo. É verdade isso? É verdade esse bilhete? Quantas pessoas, inclusive eu trato em consultório, que são pessoas que já tentaram engravidar e não conseguiram, mesmo estando com tudo certo? Quantas pessoas estão fazendo inseminação artificial? Quantas pessoas, inclusive, transaram uma vez lá no carnaval, bêbado, e fizeram um filho? Então, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês, para que você se conecte de uma vez por todas, não só com os seus pais sagrados, mas com o seu sagrado de pai, com o seu sagrado de mãe, de transmissão de vida, é o seguinte: que toda concepção, ela é tão grandiosamente sagrada, ela é tão exponencialmente, sublimemente, se é que existe essa palavra, surreal, fora de qualquer controle humano, que se a gente entendesse isso, aprendesse isso na escola, jamais a gente teria coragem de julgar a humanidade dos nossos pais. Quando a gente sai de casa e vai para a rua, e vai pro submundo, pro vice-troço, do subtreco, do caralho a quatro. Quando a gente diz não para nossa origem. E quando a gente diz não para nossa origem? Toda vez que a gente julga os nossos pais como errados. Fale isso aí. Toda vez que eu digo não, toda vez que eu julgo os meus pais como errado. Toda vez que eu me julgo como errada. Toda vez que eu julgo meu marido, meu companheiro como errado, eu estou dizendo não para a minha origem e eu estou dizendo não para a origem dos meus filhos. Tudo que você julga em você, tudo que você não concorda em você, por amor o seu filho vai repetir. Tudo que você não concorda sobre o seu marido, sobre a tua esposa, tudo que você julga como errado no seu marido, na sua esposa, o seu filho vai repetir por amor. Bert Hellinger, no livro A Simetria Oculta do Amor, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Bert Hellinger, nesse livro maravilhoso aqui, ele diz o seguinte, tem um trecho que eu gosto de ler para os meus clientes quando a gente está tratando pais e filhos. Eu não sei nem que horas são, gente. Ai, 99! Adoro hashtag sincronicidade. Bert Hellinger diz o seguinte aqui, ó. O trecho chama Aceito que você se torne igual ao seu pai. Recebam esse trecho aí no seu coração com bastante respeito e gentileza, tá? Então diz assim, uma mulher divorciou-se do marido alcoólatra e ficou com a guarda do filho. Ela temia que ele ficasse igual ao ex-marido. O terapeuta disse-lhe que o menino tinha a liberdade de imitar o pai ou imitar a mãe. E que ele tinha esse direito e que se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica, anota aí, se ela quisesse livrá-lo da necessidade sistêmica de fazer isso, de repetir o pai, deveria dizer-lhe, você pode ficar com o que eu te dei ou com o que o seu pai te deu. Pode ser como eu ou como ele. A mulher objetou. Pensa nessa mulher, né? Se fosse você, o que você ia falar? Cara, você tá maluco. Eu não quero que meu filho seja alcoólatra. Aí ele diz assim, a mulher diz, né? Mas e se ele se tornar alcoólatra? O terapeuta respondeu, mesmo assim, diga-lhe então, eu aceito que você se torne igual ao seu pai. O teste é esse. E aí ele diz, o efeito desse tipo de permissão e respeito pelo pai é que o filho pode alimentar o seu amor por ele, aceitando-o como é, sem necessariamente assumir o seu emaranhamento. Então, quer dizer, quando eu digo sim para aquele pai, que é o pai certo para o meu filho, porque o nosso sistema se conectou. Então, a gente já falou aqui hoje, já falamos outras vezes, que esse humano que é o seu marido, vamos supor, né? E essa humana que é você, ou o contrário, que aqui não importa, se conectou por algo muito maior, que são os movimentos sistêmicos de alma, de campo, de histórias de vida de cada um de vocês, graças às lealdades inconscientes que cada um tem, as suas origens, a sua família de origem, as suas questões de base, a gente encontra o parceiro certinho e faz aquele acordo. Eu já falei do Maldição Maravilhosa,
O que é maldição maravilhosa? Eu olho para essa mulher olha para esse homem e fala assim, escuta, eu tenho uns paranauê aí para resolver da minha família, tenho umas dores para levar adiante, você pode me ajudar? Poxa, que legal, claro que eu posso, afinal de contas eu também tenho um monte de coisa para resolver, vamos fazer um acordo maldito? Vamos! E que legal! Aí cai a máscara, né? O relacionamento estava lindo, maravilhoso, e de repente os dois começam a reproduzir essas maldições, começam a levar adiante essas dores, usar um ao outro para levar essas dores adiante. E assim começa um casamento nessa perspectiva sistêmica. Quando a gente começa a se desenvolver, a gente passa a poder parar com essas repetições. Mas eu só consigo parar essas repetições quando eu concordo, sem querer mudar nada. Como a gente não é treinado para isso, a gente está discordando um do outro o tempo inteiro. Então, quando esse homem discorda dessa mulher, esse filho, ele vai ficar com a pior parte dele. Quando ele discorda dessa mulher, ele está obrigando o filho a ficar com a pior parte da mãe. E o contrário é verdadeiro. Quando ela discorda desse homem, ela está obrigando o filho a ficar com a pior parte do pai e com a pior parte dela. Então é isso que acontece. Essas crianças, gente, e nós passamos por isso também, ficam como mediadoras da humanidade, ficam como mediadoras da relação de casal desse pai e dessa mãe. É como se fizesse o seguinte, ó, tá vendo aqui o bonequinho? O bonequinho faz assim, ó. Por isso que a criança dorme no meio do casal, por isso que a criança tem problema na escola, por isso que a criança tem problema de saúde e não para de ter gripe, não para de ter, sei lá, doença XYZ, por isso que a criança tem TDAH, TDAH, TDA, entendeu? Porque essa criança, a alma dela sempre vai sacrificar pelos pais. A tua alma ainda sacrifica pelos seus pais. Eu lembro quando em 2015 eu estava fazendo uma terapia. Morri. Estava fazendo a terapia, minha terapeuta falou assim para mim, escuta, se você prosperar, ganhar muito dinheiro, seus pais, você acha que eles vão ficar mais felizes ou mais tristes? O que você acha que eu respondi? Se você for pela lógica, eu responderia, lógico que eles vão ficar mais felizes, mas eu respondi, eles vão ficar mais tristes. Porque na minha cabeça, ontem eu até falei pro meu pai, estava saindo de casa, né? Eu falei pro meu pai, pai, eu lembro quantas vezes meu pai pegava a folha de sulfite, assim, ele brigava com a minha mãe, aí ele assinava, ele falava, tá aqui, ó. Aí ele assinava o papel, tá aqui, ó, tá em branco. Pode fazer o que você quiser, pode levar isso aqui, pode ficar com tudo, eu não quero nada, eu vou embora, não sei o quê, nananã. Hoje eu morro de rir, né? Mas naquela época eu falava, meu Deus, eles vão se separar. E meu pai dizia muitas vezes, ó, eu só vou me separar quando você se sustentar, eu só vou me separar quando você fizer 18 anos, né? E minha mãe dizia, porque eu não fui fazer mestrado porque eu engravidei, porque eu não fiz não sei o quê, porque eu tive você e tal. É lógico que os meus pais não estavam falando isso para me culpar. Só que essas falas, misturado com a minha criança machucada, que todo mundo tem uma criança machucada, todo mundo, né? Se você não assistiu as aulas, depois pode pedir, lá no YouTube tem as aulas onde eu falo sobre isso, sobre essa criança machucada, sobre a rejeição, abandono e culpa que todo mundo tem na base, né, do nosso relacionamento. Ó, a Cris já tá falando ali, né, que o Rafa não sai da nossa cama. Vamos fazer um trabalho maior sobre isso, semana que vem eu falo mais também, tá? Mas aí o que acontece? Na minha cabecinha de criança machucada, se eu ganhasse dinheiro, minha mãe não ia mais ter o que fazer na vida para me amar, porque ela só me amava. Olha a ilusão que eu criei, que ela só me amava quando ela me dava dinheiro, porque era a forma dela de me amar, sei lá, de alguma forma eu pensava isso, e que se eu deixasse de dar trabalho para ela, ela não ia mais me ver. Então eu tinha essa ilusão na minha criança. E outra ilusão que eu tinha é que se eu me sustentasse, eles iam ser obrigados a se separar. Sabe com que idade? Eu vou fazer 42 esse ano. Com que idade que eu comecei a pagar todas as minhas contas? Que eu realmente paguei todas as minhas contas e não pedi mais dinheiro para eles? Com 38 para 39 anos. Entende? Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que estar ali na mediação. E todos nós, gente, todos nós, os nossos filhos vão mediar as nossas questões de relacionamento de casal. Quer fazer um movimento lindo para começar a liberar seu filho, Cris? E qualquer um que está aqui. Você vai olhar para o teu filho e vai dizer assim, Rafa querido, filho querido, ai meu Deus, entrou um negócio no meu olho. Meu filho querido, eu, como humana, sou grande para as minhas questões. Você é pequeno. Você não dá conta, eu dou. Você pode sair desse lugar de Salvador. Que a Manu até já colocou ali, Salvadora, né? Eu libero você
dessa necessidade de me salvar das minhas dores, minhas questões, e eu libero você de mediar as questões minhas com o seu pai. Da relação de casal minha com o teu pai, nós resolvemos. Se retire disso e fique livre, querido filho. E o papai é a mesma coisa. E você pode falar, querido filho, da nossa humanidade, da nossa relação de casal, nós cuidamos. Você é pequeno demais para isso, fique livre. E isso é um exercício para fazer até morrer. Eu libero você das nossas questões. Eu libero você da nossa relação de casal. Aliás, ó, quem tem filhos, eu achei isso aqui essa semana, achei a coisa mais lindinha do mundo. Fala sistêmica para crianças. Depois posso tirar uma foto e colocar na história aqui para vocês. Gente, que coisa mais linda esse baralhinho, tá? Olha que lindo. Para você pegar à noite com teu filho, sabe? Uma vez por semana, para não ficar muita coisa. Ó, a vida do papai e da mamãe seguem através de você. Tem uma aqui que eu até postei esses dias que eu achei a coisa mais lindinha. Que é assim, você é a misturinha perfeita do papai e da mamãe. Ai, gente, que coisa mais gostosa de falar pro filho. Sabe? Olha, eu sei do seu amor por mim. Nós somos seus pais, você é nossa criança, né? A mamãe e o papai e você estamos ligados por um fio de amor invisível. Onde você estiver, estaremos com você. Olha que coisa mais linda, gente. Então, isso a gente pode falar para nossa criança. Isso a gente pode falar para os nossos filhos, e a gente pode, com muito respeito, ressignificar as nossas relações. Queridos, enquanto a gente não está reconciliado com os nossos pais, a Olinda Guedes fala isso aqui, né? Enquanto a gente não está reconciliado com os nossos pais, a gente não consegue ficar bem com os nossos filhos. A gente não consegue frutificar com leveza. Olha isso aqui, ó. Quem está reconciliado com os pais segue naturalmente o curso da vida. O curso natural da vida é o êxito, sempre fortalecido pelos obstáculos. Olha que coisa mais linda. Quem está reconciliado com os pais, eu poderia acrescentar aqui até a palavrinha só. Só quem está reconciliado com os pais segue naturalmente o curso da vida. Então, se você é pai e mãe, você quer liberar seus filhos, primeiro passo, se reconcilie com seus pais. Saia do lugar de julgamento, de certo e errado sobre a humanidade deles. Se retire disso. Diga para os seus pais, eu me retiro disso. Eu me retiro da relação de casal de vocês. Eu me retiro desse lugar de mediadora. Eu me retiro da desordem de achar que eu sou amiga da minha mãe, amiga do meu pai. Eu me retiro do tomar partido de um ou de outro. Eu me libero do julgamento da humanidade dos meus pais. Eu deixo a humanidade dos meus pais em paz. E faz o movimento de se afastar, ó. Perceba como esse movimento acontece no seu corpo. Imagine você se afastando. Olhando e falando, esse é o destino certo para vocês, querido papai e querida mamãe. A relação de casal faz parte do destino do teu pai e da tua mãe. A relação de casal deles, do jeito que é, faz parte do destino deles, assim como a sua. Seus paranauês que você tem, suas queixas, seus descontentamentos, seus desapontamentos, as suas decepções em relação à tua relação de casal tem a ver com as projeções que você fez sobre o seu marido, sobre a tua esposa, sobre o seu namorado, sobre a sua namorada. E nós fazemos projeções graças àquele movimento que a gente falou no começo da live. Se você está chegando agora, depois assiste essa live, vai ficar gravada no IGTV, no YouTube, no Spotify. Está liberando todos os canais aí para vocês poderem ter acesso, tá? Essa live está extraordinária. Assiste ela, manda para os seus amigos aí, tá? Vamos multiplicar esse conhecimento. Então, quando eu falei para vocês no começo, dessas projeções, a gente criou essas idealizações de que o bom pai tem que ser, uma boa mãe tem que ser, e a gente se afastou da verdade. E toda vez que a gente se afasta da verdade, a gente fica grudado na dor. A gente fica grudado, sistemicamente obrigados a repetir a dor. Somente quando eu concordo com tudo como é, que é o que a Olinda Guedes fala aqui, bem no comecinho do livro, eu acho extraordinário. Esse livro chama Além do Aparente, um livro que eu super recomendo para quem quer se conectar com as constelações. Inclusive, gente, nós vamos fazer uma nova modalidade do Vida Viva a partir de agora, que nós vamos estudar a fenomenologia de uma forma mais didática. A Escola Vida Viva está nascendo, não, melhor, tá sendo, ela já estava sendo gestada, agora ela vai nascer mesmo, ela vai sair para a vida, tá? A Escola Vida Viva nós vamos estudar tudo isso, inclusive para consteladores, para terapeutas, nós vamos ter esse movimento de mentoria, supervisão e tudo mais para vocês aplicarem
esse olhar da constelação familiar, da fenomenologia na prática, tá? Mas para quem quiser seguir sem estar com a gente, ou mesmo estando com a gente, você pode comprar esse livro Além do Aparente, que ele é maravilhoso, tá? E ele diz assim, ó, só para finalizar aqui que nós estamos já no tempo de fechar. Hellinger percebeu que cada pessoa está comprometida com o destino do grupo, ou seja, com o destino da sua família, com esse destino que veio muito maior do que a gente possa imaginar. Todo indivíduo está, acima de tudo, muito mais muito mais a serviço do seu sistema do que a serviço do seu próprio querer. Ele constata que todos nós temos uma pequena liberdade diante do destino. E ele constata que nós temos uma pequeníssima liberdade. Eu adoro esse pequeníssima liberdade, que consiste apenas em concordar ou discordar. Ou seja, para você exercer essa pequeníssima liberdade, você tem que entender isso, que concordar significa aceitar o dado como verdadeiro, como real, como existente. Não significa atribuir ao mesmo juízo de valor de certo ou de errado. A negação do destino nos coloca em conflito, em falta de sintonia com ele, o que inviabiliza o caminho da cura, da reconciliação e da felicidade. Só quem concorda com o destino pode se reconciliar. Por meio desse movimento de concordar, de respeitar, de não querer mudar nada, de entender que só foi possível como foi possível, até aqui, tanto em relação às suas histórias pessoais, quanto em relação aos seus pais, quanto em relação à sua história de origem. Só foi possível desse jeito, não tinha como ter sido diferente. Se alguém aqui não transasse do jeito que transou e fez um filhinho ali, sua vida não teria chegado. Se tivesse falhado um casalzinho ali de fazer um filho, você não era você. Se você pensar só nisso, isso já vai te ajudar a concordar com o destino. E olhar para os teus pais e falar, cara, humanidade de vocês é humanidade de vocês, eu me retiro disso, eu vou construir a minha vida, eu vou fazer a contravenção em ordem. Contravenção em ordem é quando eu tomo força de tudo e todos que vieram antes, inclusive das minhas próprias histórias, e vou fazer diferente. Mas aí eu tenho pai e mãe dentro. Lembra que a cartinha aqui falou? É que eu não deixei para fora a cartinha. Mas a cartinha falou do papai e da mamãe. Papai e a mamãe, eles vão permanecer dentro da gente para sempre. E se a gente estiver reconciliado com eles, nós vamos tomar a força deles. Se a gente não estiver reconciliado com eles, nós vamos ficar procurando nas nossas relações. Nós vamos ficar buscando esse reconhecimento, nós vamos ficar buscando esse amor idealizado em qualquer pessoa. Por isso que os casamentos são falidos hoje em dia. Por isso que os frutos das empresas estão prejudicados. Por isso que as pessoas não fluem na vida. E por isso que seus filhos vão ficar na tua cama mesmo. Porque você não está reconciliado com seus pais, com seu destino. Então, finalizando, só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar. Por meio desse movimento, então, de concordar, é possível tomar do destino apenas aquilo que fortalece. E assim, curar, transformar o que enfraquece. Quem discorda, permanece pequeno e infeliz. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Tira uma foto, vamos fazer uma foto? 1, 2, 3 e já! Tique! Para você poder postar aí, me marca, compartilha essa live com seus amigos, escreva na live que vai ficar ali no meu feed, escreve lá por que valeu a pena participar dessa live. Eu quero saber, gente, porque assim, quando vocês me dão feedback, vocês aquecem a minha missão, meu combustível aqui, né? Na verdade, as lives são gratuitas, mas na vida de adulto, tudo tem uma energia de troca. E a energia de troca mais poderosa para todo o conteúdo gratuito que a gente traz é você compartilhar e você falar por que valeu a pena. Porque isso traz um outro olhar para mim, para eu continuar fazendo os conteúdos, para eu me sentir também em troca com vocês. Então escreva porque valeu a pena, compartilha, manda live, segue lá no YouTube, se inscreve no canal, fica pertinho, tá? Para que eu possa, então, saber que tá valendo a pena. Porque, né, o tempo todo que a gente dedica, imagina, ó, era para eu estar na estrada já agora e fiz questão de fazer essa live daqui. Adoro a energia da viagem me deixa muito mais potente, é uma coisa de louco. Tô muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar compartilhando esse conteúdo tão rico com vocês. Tem muito mais para compartilhar sobre esse próprio conteúdo. Ainda nem fiz a linha da vida que eu queria fazer com vocês, para a gente fazer a volta para casa. Se vocês olharem minha mesa aqui, ó, se liga nisso aqui. Meu Deus do céu, hein? Hã? Se liga, a louca, né? Mas tá assim justamente porque eu tô cheia de coisas lindas para compartilhar com vocês, tá? Fiquem atentos às novidades do programa Vida Viva. Você que quer estudar fenomenologia, você que quer
praticar, inclusive, não só na sua vida, com você mesmo, com seus filhos, etc., fica pertinho que nós vamos fazer um lançamento logo em breve aí dessa nova temporada, dessa escola Vida Viva. Vai ser lindo, lindo, lindo. Tô super emocionada. Hoje de manhã eu e a Bia, a gente construiu algo muito bonito. E vamos juntos, tá bom? Eu tô empolgada aqui, agora eu quero ver vocês escrevendo. Sempre vale a pena. A Salete tá aqui, que delícia! Ai, que lindas! Estamos ouvindo dentro do carro para não perder nada. Amamos o conteúdo. Ai, suas lindas. Eu sei que vocês estão sempre, inclusive, juntinhas, essas irmãs que eu amo tanto. Aliás, tô com saudade de vocês, tá? A gente precisa fazer um evento em Prudente para vocês servirem a gente com buffet Benito, que é comidas extraordinárias. Super recomendo as meninas lá em Prudente também, tá bom? Gente, feliz dia para vocês, feliz final de semana. Quem tá em Florianópolis, saiba que domingo tem classe de Barra de Axis, quarta-feira tem classe de Barra de Axis e sábado que vem, dia 7, tem imersão com constelação familiar. Bora! Tchau, amores! Gratidão!